Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações, e a gente volta a falar do clima. Mais do que apenas do clima, a gente volta a falar da influência que o clima está tendo sobre as culturas. A gente hoje vai falar um pouquinho da soja lá no Mato Piba. O momento é de colheita por lá, a colheita está evoluindo, já começou a evoluir, mas existe previsão de muita chuva para os próximos dias. Até que ponto essa chuva pode interferir no resultado aí da produção? A gente vai falar também sobre o milho safrinha, milho de segunda safra, o plantio já se desenrolando aí nas várias regiões produtoras pelo Brasil afora, mas em especial a gente tem aí uma situação bastante peculiar ali em Goiás. As projeções, as estimativas, expectativas são de que a gente tenha um mês mais com chuvas abaixo da média, aliás, um trimestre com chuvas abaixo da média por lá. Até que ponto isso pode influenciar? Perguntas para a Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, que tem lá nas mãos o CropView, ferramenta que ajuda realmente aí a entender o comportamento da planta diante do que o clima está apresentando. Cristina, seja bem-vinda mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Temos essa condição de colheita em algumas regiões lá do Mato Piba, alguns municípios já iniciando a colheita, outros ainda por esperar, mas enfim, já dando aí tendo aí a proximidade do início da colheita por lá e uma condição de chuvas para as próximas semanas, Cristina. Será que a gente pode ter interferência aí na produtividade? Seja bem-vinda. Obrigada, Alex. Boa tarde para todo mundo. Realmente, a chuva esse ano, ela está vindo em quantidades grandes, né? E dessa região do centro-oeste, pegando bastante a região do Mato Piba, a gente vê volumes de chuvas bastante grandes que aconteceram e com previsões ainda de se prolongarem, justamente quando entra em fase final de colheita. Então nós escolhemos aqui duas regiões para mostrar para vocês, uma no Piauí, em Gilboés, fica no sul do Piauí, e outra em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, que onde as chuvas realmente elas estão aí com previsões de muito volume. Vamos começar então com Gilboés. Lá em Gilboés você fez um plantio, simulou um plantio em? 1 de dezembro. 1º de dezembro. Um cultivar de 120 dias. E aqui um potencial produtivo de 70 sacas por hectare, num solo médio, teor de argila entre 16% e 35%. Muito bem. Então eles estariam colhendo ou iniciando a colheita a partir de... Então, a partir já do próximo decêndio, olha, nós estamos aqui num decêndio que ele está fazendo o cálculo entre 11 e 20 de março, né? E a colheita, ela está para o final do mês. Até o final do mês eles começariam a colheita por lá. E qual que é a condição que a gente tem, Cristina? De bastante chuva. Olha só. Nós temos aqui, olha, nesse decêndio acusando 121 milímetros, e com uma tendência do próximo decêndio de 150 milímetros. Foi justamente o que o INMET alertou lá, viu, Cristina? Muita chuva, principalmente nessa segunda quinzena do mês aí, concentração de chuva lá no Mato Piba. E isso vai trazer penalidade aí para a produção? Traz sim. E nós estamos falando aqui só de produtividade, né? Não estamos falando nem de alguma impossibilidade de se fazer a colheita. Mas se você vê que, assim, aqui nós veio com 98% de produtividade até agora, né, até a entrada desse decêndio aqui que ele está considerando a partir do dia 11, e em seguida, nesse decêndio, ele já cai para 94%, no último já cai ainda para 87% a produtividade. Então, é excesso de chuva mesmo. Excesso de chuva. Está se mostrando aí bastante importante, então, esse excesso de chuva. Sim, está bastante significativo. Você vê que ele vem dando um excedente hídrico para este cultivar plantado nesta data, desde começo de fevereiro, olha.
quando o cultivar estava na fase do florescimento, né? Estava no estádio do florescimento, uma chuva que foi muito bem-vinda. Manteve a produtividade, né? Manteve, você viu que teve uma penalização, aqui essa simulação, olha, ela teve 2 déficits hídricos aqui. É bom a gente lembrar que nós estamos falando da média para a região, né? Então, de propriedade para propriedade, pode ter acontecido mais e pode não ter acontecido nada. Mas foi uma penalização mínima, de 100% para 98%. Para 98%, foi muito pouco. Realmente foi uma safra bastante chuvosa, muito boa. Eu imagino que as lavouras estejam muito bonitas. E o único senão é essa chuva que ela está intensa e que a previsão diz que ela vai se manter assim. Na reta final aí da colheita. Vamos ver como é que foi o comportamento das chuvas quando a gente compara com a média, hein, Cristina? Olha só a diferença. Pois é, foi um ano realmente diferente, muito bom, né? A linha amarela, ela mostra a média da climatologia dos últimos 10 anos, né? A primeira barra aqui é data de plantio, a segunda barra, verdinha mais clara, é o momento que nós estamos, e a última é o momento de colheita. E você pode ver que a chuva... Em todo o ciclo não faltou chuva praticamente, né? Não faltou. Elas foram realmente... Você vê que teve algum recolhimento, foi muito pouco. Realmente elas foram generosas esse ano. Pena que na colheita você vê aqui que sobe aqui, né, o excedente hídrico, né? E fica bem acima do que foi registrado até agora, né? É verdade. Acaba judiando um pouquinho. Muito bem. E o que a gente tem aí para os próximos dias, então? Vamos ver aqui os próximos 10 dias. Olha aqui, ela realmente tem chuva, né? Hoje poucos, tá 6 milímetros. A partir de amanhã, a previsão diz que elas se intensificam. Começa a se intensificar. Situação bastante... principalmente nessa reta final, né? Imagina, você ter lá a sua safra prontinha, colheita prestes a começar e a chuva que não para, hein, Cristina? Deve dar um desespero, né? Pois é, né? Eles devem estar precisando fazer a dessecação da soja, né? E aí de olho no tempo, né? Não tem outro jeito, né? Com certeza. Ô, Cristina, nessa linha ainda do Matopiba, a gente separou o Luiz Eduardo, né? Luiz Eduardo, vamos lá. Luiz Eduardo, eu fiz um plantio também de um cultivar com um ciclo de 120 dias. Em 25/11, plantei um pouquinho mais cedo aqui, para a gente ver o comportamento também. Num solo médio, teor de argila entre 16 e 35, potencial produtivo de 70 sacas por hectare. Começou muito bem a safra por lá também. Olha lá, bastante excedente. Parece que faltou um pouquinho mais de água no meio do caminho, mas nenhuma penalização muito séria, mas faltou um pouquinho mais do que ali em Giboés. E já está no momento de colheita, já está no decêndio de colheita, né, um pouquinho mais cedo, porque aquele outro plantio eu havia feito em 1 de dezembro, né? Então aqui finalizaria até o dia 24. Mas olha, com bastante chuva também. Mas nesse caso, aparentemente a chuva está penalizando menos, ela perdeu um pouquinho no florescimento e enchimento de grãos, né? Foi. Você vê que aqui, olha, nós estamos falando de 82 milímetros, que é bastante chuva para uma época de colheita. Mas você vê aqui um decêndio anterior com 44. Lá nós estávamos falando de 150 milímetros, né? Em comparação, olha, vamos subir aqui de novo para a gente ver por que penalizava mais. Uma porque está um estádio atrás, né? Vem de mais chuva, olha, são 120, 150 milímetros aqui em Giboés. Quando nós vimos para Luiz Eduardo, nós estamos falando de 44, 82. E de menos chuva aqui na reta final. E se a gente olha o balanço hídrico da safra? Olha só, o balanço hídrico que foi desenhado para esse cultivar a partir da data de plantio. E aqui nesse balanço hídrico nós não estamos considerando nada do solo, estamos imaginando um solo com terra nua, né? Não estamos fazendo nenhuma diferenciação se tinha alguma cultura antes, se o plantio foi direto ou não. Estamos levando em consideração estamos levando, tem 12 meses aqui,
né, da climatologia, mas não estamos levando em consideração nenhuma cobertura no solo. Ainda assim, se a gente compara com a média dos últimos anos, foi um ano positivo, né, em termos de chuva. Sem dúvida. Muito bom. As chuvas muito boas. Mas atrapalhando um pouquinho no final. Na reta final, de novo, para variar. Pois é. Não é fácil plantar, né? É um desafio. Essa fábrica a céu aberto que são as lavouras, realmente ela é um desafio. Muito bem. Ô, Cristina, e próximos dias? Vamos ver aqui. Olha só. Né? Hoje e amanhã, depois, pouquinho, e parece que elas começam a se intensificar a partir do dia 20. Tá. Então, se der para dar uma corrida aí, pode ser uma boa indicação, né? Se tiver com condição, talvez seja, se tiver condição de finalizar antes, parece que esses próximos 4 dias aqui vão estar mais tranquilos. Muito bem. O que pega o final de semana e que justifica o trabalho que não para nas fazendas, né, Cristina? É isso mesmo, né? A fazenda não para, né? Gado não para de comer, não é verdade? A colheita não pode parar, o plantio não pode parar. Ainda mais se tem previsão de chuva lá na frente, né? Pois é. Está sempre correndo, ou para aproveitar a chuva que está chegando, ou para fugir dela. É verdade, é verdade. Ô, Cristina, o CropView também faz simulação para o milho, né? Faz sim, vamos lá. E eu tinha falado no começo que a gente ia dar uma olhadinha lá em Goiás, porque a gente acabou de fazer uma entrevista com o pessoal do INMET, Cristina, e eles alertavam numa previsão de mais longo prazo, nem é uma previsão, é uma tendência de longo prazo, que Goiás teria aí, no próximo trimestre, chuvas abaixo da média. Será que isso está refletindo na produtividade por lá também? Vamos dar uma olhada, né? Vamos ver aqui, olha. Você vê, eu tenho 4 municípios com simulação, né? Então você vê que tem momento atual, que é o momento que nós estamos, onde parece que está todo mundo muito bem, aqui acima dos 95% de produtividade. E quando nós olhamos aqui para a colheita, nos chama a atenção dos municípios que eu fiz simulação, tem 2 municípios que estão aí sinalizando uma penalização muito grande. E que são municípios importantes, Catalão e Jataí. Catalão e Jataí. Eu vou abrir Catalão para a gente ver, pode ser? Ok, vamos lá. Vamos lá. Então aqui eu simulei um plantio em 10 de fevereiro. Tá? Eu coloquei um solo médio, acho que eu poderia até considerar um solo mais argiloso, aqui é uma região de solo mais argiloso, né? Um cultivar safrinha, um ciclo de 130 dias, potencial produtivo aqui de 110 sacas por hectare. Muito bem. Então aqui nós estamos aqui no segundo decêndio aqui do desenvolvimento vegetativo. A lavoura está com 100%, você pode ver que a produtividade aqui está 100%, né? Nesse momento que nós estamos. A condição até agora, então, para a lavoura é perfeita. A condição é muito boa, mas você vê que aqui as chuvas começam a diminuir, pelo menos o que a tendência está alimentada aqui o sistema, a partir de abril. Verdade. Já 1º de abril, primeiros 10 dias de abril já começa a penalizar, né? Já começa a judiar. Olha, muito pouca chuva tem aqui sinalizada, né? E se isso acontecer desta forma, vai penalizar bastante. Você vê que a produtividade termina aqui, olha, com 54%. Isso a gente está falando de Catalão lá em Goiás. Milho, safrinha, cultivar ciclo 130 dias. E por enquanto é tendência, né, Cristina? Tendência. E aqui uma simulação de plantio em 10 de fevereiro. Vamos dar uma olhada aqui no balanço hídrico para a gente ver. Olha aqui, a tela está um pouquinho maior, mas olha só. É uma região que tradicionalmente, pelo menos pela média dos últimos 10 anos, não tem aí a tendência de ter muita chuva mesmo não, né, Cristina? Não, mas olha, a partir de abril, ó, se você vê que as chuvas da média, a partir de 15, 20 de abril, elas começariam a diminuir, né? E aqui o que nós estamos olhando não é chuva, né? É o balanço hídrico, né? É aquela relação do cultivar com o solo e com a precipitação, e mais temperatura, evapotranspiração.
né? Esse desenho, ele pega a necessidade ótima que o cultivar precisa, o tipo do solo, a data que ele foi plantado, como é que está o solo, considerando terra nua, e alimenta das tendências, das previsões da climatologia. Então, o que nós vemos aqui? Você pode ver que da primeira barra, que é a data de plantio, que está aqui, né, que vem de um período chuvoso, até 20 de abril, essa linha amarela ela fica bem acima, na média dos últimos 10 anos. Verdade. Depois, você vê que ela se junta aqui, ela volta para a média a partir de 20 de abril, ela está bem alinhada com a média, mas a chuva que está faltando para esse cultivar, se essas previsões estiverem certas, é uma chuva que já, desde fevereiro, está menor do que a média. É isso que, enfim, está trazendo esse resultado tão negativo aí. Uma perda de quase 60% aí da... Vai dar 46%. Quase, né? 50%. Quase 50% de penalização. Se essa previsão estiver correta. A gente espera que mude um pouquinho, que sopre uns ventos com umas nuvens mais carregadas de chuva e mude um pouco esse cenário, né? Vamos olhar aqui a tendência. Eu vou trazer a tela aqui para baixo. Olha, a tendência climática dos próximos 4 meses. Você pode ver que a quantidade de milímetros que está aqui prevista... Em março, né? Desde março, o que nós temos aqui, todos os meses indica um desvio negativo. Então, muito menos chuva do que aconteceria na média dos últimos anos. Justificando, portanto, essa perda de potencial. Exatamente. Muito Vamos bem. ver previsão para os próximos dias aqui. Olha, você vê que os próximos dias ainda tem chuva, né? Nós temos aqui a previsão até o dia 22 e a partir do dia 21 parece que elas também se intensificam. Mas pelo que a gente viu lá no quadro, o problema se agrava a partir de abril só então, né? Se agrava a partir de abril. Muito bem. Bom, de qualquer forma, tem aí também a possibilidade da gente analisar a safrinha, a segunda safra de milho. Portanto, se você tiver interesse de saber como vai ser a safra de milho aí na sua região, pode mandar aqui para a gente. Quais as informações, Cristina, que o pessoal precisa mandar? O cultivar, né? E dizer se está plantando um cultivar safrinha ou se verão, né? O ciclo em dias do cultivar, tipo de solo e a data do plantio. Muito bem, com essas informações daí a gente consegue fazer essa projeção e aproveitando que está no início aí do desenvolvimento, tomara que a pessoa veja que vai dar 100% lá para a produtividade dela, para o potencial dela, né, Cristina? A gente vai torcer para isso. Muito bem. E se quiser a própria pessoa testar, o que fazer? É só entrar em www.cropview.com.br, clica na tela Experimente, faz o seu cadastro e você já pode colocar ali, simular a sua data de plantio com essas informações que eu falei. É bem simples e também pode ir no simulador e olhar para anos anteriores e ver como cada cultivar se comportou. Muito bem. Fica a dica então para você. Entra lá, experimenta, se tiver dúvida, pergunta para a Cristina, pergunta para a gente vai respondendo aí para vocês, ok? Cristina, por enquanto, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, trazendo as informações aí do clima ou da influência do clima sobre as lavouras. Semana que vem tem mais, Cristina. Tá certo, Alex. Eu que agradeço. Uma boa tarde para vocês, um bom final de semana. Até semana que vem. Bom final de semana para você também. Tá aí a Cristina Queiroz, Rural Tecnologia, conversando com a gente e trazendo essas informações, essa análise mais focada, mais específica aí para cada região do país. Se você quer também uma análise da sua região, manda para a gente as informações que a Cristina passou, a variedade, o ciclo dela, quando você plantou e o tipo de solo que você tem aí na sua região, e a gente consegue fazer aí uma previsão. Obviamente é uma análise do que pode acontecer diante do que existe de tendência para o clima no dia de hoje. Amanhã essa tendência pode mudar e modificar alguma coisa, mas de qualquer forma já é uma indicação de tendência aí de comportamento do clima e a influência desse clima na sua produção.